Hoje vamos analisar a companhia Suzano, SUSB 3. Segundo os indicadores da estratégia Vasco Freeway, está sinalizando um excelente momento para se fazer uma venda de put. É uma venda de opção de venda, que significa você está vendendo a obrigação de comprar ações a um preço combinado numa data pré-definida, ou seja, o próximo exercício é dia 21/10. Mas nós vamos verificar lá na plataforma de negociação se seria mês 10 ou mês 11. Vamos ver o melhor momento e eu quero te ensinar como realizar esta operação. Mas antes eu quero te dizer algumas coisas. Para você fazer uma venda de put, você tem que ter total convicção de que essa ação desta empresa você quer ter na sua carteira. Porque existe a possibilidade de você ser exercido e ter que comprar essas ações. Então você precisa, antes de fazer qualquer tipo de operação, analisar a empresa, tá certo? É uma obrigação que você tem de entender um pouco mais da empresa que você quer incorporar na sua carteira e fazer com que o seu patrimônio cresça, te dê resultados e te deixe feliz aí, tá certo? Então nós vamos aqui na planilha da estratégia Vasco Freeway, nós temos aqui dispositivos para você fazer uma análise mais ampla da respectiva ação, tá certo? E também é importante que você veja o mercado como que está de uma forma geral, ver como é que está o Ibov. Eu não faço nenhuma operação sem antes entender qual é o ciclo que o mercado da B3 está nesse momento. Está num ciclo de alta, está num ciclo de baixa, está num ciclo neutro. Em que ciclo ele está? Porque você vai tomar uma decisão importante, tá certo? Usar o seu patrimônio e comprar ações. Então você tem que ter total consciência do que está fazendo, tá certo? E tem que ter 100% deste dinheiro para, no momento do exercício, ser exercido, comprar essas ações, tá certo? Então vamos lá. Companhia Suzano, SUSB 3, neste momento está em queda de 4,8%. A sua cotação atual está na ordem de 42,36. A média dos últimos 72 dias úteis, que é a média utilizada na estratégia Vasco Freeway, 73 meses e meio aproximadamente, que está na ordem a média de 47,2, e a cotação está indo para um alvo agora, se continuar em queda, para a terceira banda de Bollinger, com um alvo de 40,33 centavos, ok? Nos últimos 6 meses, a companhia Suzano apresenta uma queda de 29%, e nos últimos 6 meses, 29%, e nos últimos 3 meses, 7,1%. Isso eu digo que é ótimo, é maravilhoso para você que está estudando e iniciando aqui um projeto de estudo para incorporar uma nova ação na sua carteira, tá certo? Será que vale a pena? Ou seja, de antemão nós já estamos vendo, sem analisar a empresa, que ela já está num preço barato. Terceira banda de Bollinger de baixa, já não estamos aqui, já estamos com o nosso norte definido aqui na nossa bússola. Está barato, tá certo? Quando ele está acima da média, está lá no azul, vocês já têm ouvido aí visto meus vídeos, está no azul, você não tem que comprar, porque os preços estão entrando no ciclo de alta, aqui é momento de realizar lucro, de fazer venda de call, fazer a sua venda propriamente dita ali, numa operação bem planejada e exercer ali os seus e realizar os seus lucros, tá certo? Então, ponto 1 está barato, mas vamos confirmar se é barato mesmo ainda ou não. Ela pagou um dividendo de R$ 1,33 dos últimos 12 meses, tá certo? Com um dividend yield de 3,1%. Você também tem a possibilidade de fazer uma análise mais detalhada, mais fundamentalista aqui na planilha, com alguns links que foram acrescentados aqui para facilitar a sua vida. Então você tem um link aqui que vai para um site gratuito chamado Fundamentos e analisa aqui, através dos provedores de informações ali da empresa, que faz ali uma análise de balanços,
Então você tem aqui praticamente diversas informações para que você faça uma análise mais fundamentalista, mais detalhada aqui sobre o balanço. Se você tem facilidade, se você gosta desse assunto, eu, por exemplo, como gosto, eu sempre olho, tá certo? Mas se você não tem dessa familiaridade, existem dois parâmetros aqui que é importante. Você tem que saber o seguinte: qual é o valor real desta ação? O valor real desta ação é chamado de VPA, que significa valor patrimonial da ação, tá certo? Quando você passa o cursor aqui em cima, ele já te diz que o valor patrimonial por ação é o valor do patrimônio líquido da empresa dividido pela quantidade de ações que estão no mercado. Então, hoje, o VPA dessa empresa, valor por ação, valor patrimonial por ação, é de 17,68. Só que a sua cotação atual está em 44,17, tá certo? Então, o mercado está disposto a pagar muito mais nessa ação do que realmente ela tem um valor real ali, tá certo? O valor de face dela é de 17,68. E você tem um parâmetro aqui ao lado, que é o preço, que é a cotação atual, dividido pelo valor patrimonial, que dá um fator aqui de 2,5, tá certo? Este fator significa que o mercado está disposto a pagar mais do que o valor patrimonial, porque tem provavelmente alguma vantagem nisto, tá certo? Ou tem alguma projeção futuro que realmente dá esse entendimento aí do mercado confiar na companhia. Mas não é um fator assim que está acima de 1, acima de 2, acima de 3, é a avaliação mais específica para a sua decisão, tá certo? E eu tolero até entre 2, 2,5, 3, eu tolero. Mais do que isso, começa a ficar caro demais em relação ao patrimônio, tá certo? E quando é 1, é porque está bem próximo, é igual exatamente o patrimônio ao preço, ou bem próximo, e quando está abaixo disso é porque está barato, ou seja, o mercado está pagando mais barato, tem um certo desconto no preço, está mais barato do que realmente o valor patrimonial. Não é o caso aqui da Suzano agora, que está com 2,5 de fator de VPA, tá certo? Então eu entendo como um fator legal para isso. É uma empresa que você olha aqui também, está dando um lucro de 27,2%, uma margem de lucro, tá certo? Tem uma receita ali perto de 24 bilhões para 122 bilhões em ativos, tá certo? Uma receita líquida dos últimos 12 meses de 43 bilhões de reais, ou seja, um lucro líquido de 175 milhões de reais. Você tem aqui uma série de parâmetros para você fazer aí a sua análise, tá certo? Voltando lá na planilha, ainda você pode ir também aqui no Google, clicando aqui, tá certo? Para que você ainda faça uma análise. O Google faz através dos provedores que fornecem as informações, uma análise gráfica aqui, tá certo? Você tem aqui a maior alta dos últimos 52 semanas no ano, a maior baixa nas últimas 52 semanas, foi de 42,15, maior alta 64,56. Aqui uma sinopse aqui sobre a empresa, receita, número de funcionários, tá certo? Uma série de informações, 37 mil funcionários, fundado em 1924, uma série de informações já também aqui facilitando algumas notícias para você analisar. Eu sempre digo, vou estar sempre repetindo, né? Fazer uma operação com uma ferramenta, com indicadores mais perenes, mais tranquilos, que te dá uma probabilidade de acerto maior, você tem tempo de analisar corretamente, você tem tempo ainda de pensar claramente, será que eu quero ter essa ação ou não? Vou dar uma olhada melhor nas notícias, nas informações, dá tempo de tomar uma água, voltar, dá tempo até de dormir e tomar decisão amanhã, porque nós estamos fazendo uma análise no gráfico diário, tá certo? E você não está fazendo aqui um day trade que tem que correr ali, fazer um stop loss, um stop gain, não dá tempo nem de respirar, tá certo? Não, não é isso. Aqui é um investimento que você pode fazer com duas modalidades. E é muito importante também que você conheça claramente qual é o seu perfil de investidor. Eu levei muitos anos para entender o meu perfil, tá certo? Mas é importante. Existem praticamente 3 tipos de investidores. Um que se chama day trade,
é aquele que realmente quer comprar no dia, fazer ali uma especulação rápida com base numa análise gráfica, num tempo gráfico de 1, 2, 5 minutos e fazer um resultado ainda no dia. E por estar no dia, ele tem a possibilidade de alavancar ali o seu capital para fazer ali uma especulação maior, tá certo? Mas quando você alavanca o seu capital, o risco de você também perder bastante é grande, tá certo? Então você tem que pôr um stop loss ali, curtinho, até 0,5%, 1% aceito perder. Eu não aceito perder nada, não quero perder nada. Né? Nem 0,00 nada eu não quero perder. Quero trabalhar de forma consciente, não pôr meu capital em risco, mas existe. Day trade não é para amador, não é para iniciante, tá certo? Que é o que 99% dos iniciantes começam pelo day trade, porque essa é a grande propaganda que há no mercado, tá certo? E eu estou vindo para o mercado agora para mostrar uma forma mais tranquila, mais correta de se investir a médio e longo prazo, tá certo? Segunda modalidade, chamada swing trade, é onde você compra barato, analisa corretamente a ação, em alguns dias, em algumas semanas, naturalmente o preço faz um zigue-zague, ele tem ciclos de alta, ciclos de baixa, e em alguns dias, algumas semanas, você vende quando o preço está caro, acima da média, comprou aqui no vermelho barato e vendeu aqui no azul que está caro, tá certo? Então você realiza ali o seu lucro num curto espaço de tempo, médio ou longo prazo, curto ou médio prazo. Existe um que se chama position trade, tá? Também conhecido como buy and hold, tá certo? É aquele que faz um investimento a mais longo prazo. Ele quer comprar uma ação também barato, sempre tem que comprar barato, tá certo? E você tem que, na realidade, ter muita convicção da empresa que você está querendo para um investimento a longo prazo. Então, é esses 3 tipos de perfis que existem, tá certo? E você tem que saber qual é o seu. Tá? Você é day trade, você é swing trade, você é position. É importante isso. Agora, para quem faz o position, também tem que ter algumas análises mais detalhadas. Qual o objetivo de você ser um position? Como é que você vai viver durante esse período? Só comprando ações? Não. Ela tem que te dar um resultado no meio do caminho ali, até que você tenha ali os dividendos semestrais, anuais, tá certo? Então você pode fazer ali uma venda de call, você vai ali aumentando e com esses ganhos de vendas de call, ganhos de dividendos, você vai comprando novas ações dessas companhias de longo prazo e vai aumentando quantitativamente o seu patrimônio, tá certo? Ontem mesmo eu respondi uma questão aí para um colega que realmente, no vídeo que eu gravei ontem, acho que foi da Goal, ele questionou, mas por que eu faço uma venda de call e não executo ali o meu lucro, por exemplo, no meu exemplo de ontem, ele tinha 15% já de lucro, porque eu não faço os 15% já, tá certo? E deixo de fazer a venda de call. Exatamente em função do perfil que é diferente de uma pessoa para outra, tá certo? Então, aquele que tem um, um perfil mais agressivo, um swing trade, ele sairia ontem, no exemplo que eu dei, com 15%. Mas aquele que quer ser mais conservador, que quer ir comprando, fazer um trabalho de 1,5%, 2%, 3% ao mês, tá certo? Com os dividendos médios ali, no caso a Goal pagava lá 22% ao ano de dividendos, né? Então é uma questão de perfil e de decisão. E tem centenas de variáveis que as pessoas tomam decisões aí para os seus investimentos, tá certo? Então eu respondi isso aí para ele ontem. Lá está por escrito ali nas mensagens, né? Mas é isso que eu quero dizer para você. É importante que você conheça muito claramente o perfil de investimento seu, tá certo? E ferramentas como esta que eu estou disponibilizando para você, tá certo? Estou começando agora no YouTube. Se você tem gostado do conteúdo, por favor, deixe o like, se inscreva no canal, né? Porque eu quero que realmente as pessoas aprendam a operar na Bolsa de Valores de uma forma mais consistente, de uma forma mais perene, mais médio e longo prazo,
Você compra em barato e vende caro, não compre pela emoção, não compre pela indicação. Ah, tá na hora de comprar porque está subindo. Não, mas essa informação é de ontem, hoje já subiu demais, já ficou caro. Você tem que fazer todas as suas operações em tempo real, tá certo? Então você tem que ter uma planilha, você tem que ter uma plataforma que te dá facilidades de acesso. Aqui nós conseguimos, em tempo real, avaliar como está o mercado de uma forma completa. Aqui nós temos aqui empresas, todas as empresas que compõem a bolsa, né? Suzano com venda de put, essa aqui para venda, venda de put, venda de call, compra, tá certo? O mercado está mostrando mais o neutro do que realmente melhores momentos de você executar uma operação, porque realmente, se você observar o Ibov, ele está neutro, ele está na média de 72 períodos, ele está andando de forma lateral. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho aqui no Ibov. O Ibov está andando, ele não está nem num ciclo de alta e nem num ciclo de baixo. Ele está num ciclo neutro. Essa faixa azul que temos aqui na plataforma, que são os indicadores da estratégia Vasco Freeway, aqui no Profit Pro, eu coloquei uma média anual de 252 períodos. Então, visualmente, você já está vendo que o Ibov está na horizontal. Ele está aqui no momento de acumulação, tá certo? Está aqui nem em tendência de alta e nem de baixa, tendência neutra. Porém, você percebe que ele tem ciclos de alta e ciclos de baixa. Ciclo de alta, ciclo de baixa, ciclo de alta, agora está andando lateral, tá certo? Porque isso é natural, há décadas que é assim, desde lá, Dow Jones, ele definiu ali a teoria de Dow, tá certo? Porque o preço sempre volta à média. No caso aqui, o Ibov está andando em torno aqui, tá? Em torno aqui da média de um ano. E aqui a média de 72 períodos aqui da estratégia também, ele está neste momento aqui acima da média anual, tá certo? O Ibov, e está acima da média de 72 períodos. Ou seja, ele está praticamente, ele saiu de um ciclo de alta aqui com os indicadores do High Low Activator, que fez aqui a reversão de tendência. Os degraus azuis, ele está sinalizando que saiu de uma tendência vendedora e entrou numa tendência compradora aqui, tá certo? Tendência de alta. Então, para quem, por exemplo, entrou aqui até a próxima reversão de tendência, ele subiu 18,21% em 24 dias. Agora está em ciclos curtos ali, tá certo? Acima da média, em acumulação, mas isso indica que quando está num período de acumulação de alguns dias, vai acontecer uma tendência de alta forte ou uma de baixa forte. Mas visualmente aqui também, se você não tivesse nenhum indicador aqui, tá certo? Você não saberia qual que é a probabilidade maior. Porque quando nós estamos no preço, olhando o preço de agora ali, é muito difícil você imaginar e a sua teoria de achômetro, tá certo? O teu achômetro achar se vai subir ou vai sair. E existe 50% de chance de subir e 50% de chance de cair, de baixar, certo? Prever o que vai ser daqui 5 minutos e amanhã é muito difícil. Mas quando você tem indicadores consistentes que analisam ali as médias históricas, os suportes de resistência por onde realmente vem tocando aí cada um dos preços, tá certo? O mercado, ele repete os movimentos anteriores, tá certo? Não exatamente nos mesmos ciclos, certo? Mas sim, sempre em ciclos de alta e ciclos de baixa. E normalmente em 72 períodos, que é a estratégia que eu defini, montei o algoritmo da planilha lá ao longo de 12, 13 anos de experiência, é que existe, a cada 72 dias, 1 ou 2 ciclos de altas e de baixa, tá certo? Preço sempre voltando à média, então te dá uma certa segurança e provavelmente a probabilidade de acerto vai ser maior quando você tem indicadores consistentes, tá certo? Então, por exemplo, aqui, olha, o Ibov ele vem andando aqui no suporte do segundo desvio padrão de bandas de Bollinger, tocou aqui lá no mês de março, veio acompanhando aqui praticamente no mês de março, não, aqui no mês de maio, e veio tocando aqui no mês 6, tá certo? E depois ele entrou num ciclo de alta e foi lá no mesmo respeitando lá o suporte, a resistência, né? O suporte aqui embaixo e a resistência lá na paralela superior, acima das médias.
Talvez, se ele entrar num ciclo de um pouco mais de alta ainda, ele vá até os 122 mil pontos, exatamente na mesma, na mesma linha de tendência que foi lá em março, né, no dia 25 de março, que ele estava exatamente aqui numa resistência relativamente naquele momento que era de 121 mil pontos, mas com os movimentos médios que aconteceram, o próximo ciclo de resistência seria 122 mil pontos, tá certo? Então, vamos voltar lá para... Vamos voltar aqui para a nossa planilha. Já vamos lá para analisar aqui a companhia Suzano. Mas será que a Suzano está sozinha nessa balada aqui? Acho que não. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu tirar a condição que a maioria está neutra, porque tudo está neutro, se o Ibov está neutro, é porque grande parte das companhias que compõem o Ibov estão neutros. É muito óbvio tudo isso, tá certo? Mas existe também algumas empresas que, por alguma necessidade, que por alguma condição de mercado ou de produto, tá certo? Ela está ali um pouquinho mais diferenciada do que a grande maioria. Mas vamos ver como é que está aí a grande maioria se nós tirarmos os neutros. A grande maioria, elas estão bem divididas ali, parte em azul em alta e parte em vermelho em baixa. As que estão em baixa estão dando ali oportunidades de venda, de put, ou na realidade compras, algumas aqui dando compra, tá certo? Então, por exemplo, algumas estão dando vendas de call aqui no azul, ou até mesmo venda. Se você comprou barato aqui, ele está dizendo que está na hora de vender. Por que está na hora de vender? Aqui você tem os critérios. Vender é quando o high low está vendido, o MACD confirmou a venda, está acima da média, tá certo? E o preço está vendido. É assim que funciona as regras para a tomada de decisão no melhor momento de venda. E o melhor momento de venda de call é quando está high low comprado, MACD comprado, acima de meio, tá certo? E acima da média, e maior que a média de 72 períodos, tá certo? É assim que funciona. Então você tem aqui as características e lá no gráfico você confirma tudo isso. Você ainda pode fazer uma análise quando você quer incorporar uma ação na sua carteira. Vamos voltar aqui à condição normal de avaliar aqui o dividend yield, tá certo? A companhia Suzano, nós vimos que ela está com dividend yield de 3,1. Mas há pouco eu dei uma olhada em notícias que ela pegou grande parte do seu capital e está fazendo uma grande recompra de ações ordinárias na ordem de R$ 1 bilhão, recomprando ações para a sua tesouraria, tá certo? Isso é uma informação que dá muita segurança aos acionistas. Ou seja, o patrimônio dela vai aumentar com essa recompra de ações ordinárias que estão no mercado. Ela conclui tudo isso até 2024, pelo que estava vendo nas notícias. Veja as notícias. Não, você não quer analisar a Suzano para ver se quer pôr. Eu não estou te indicando a Suzano, não estou te indicando nada. Eu quero indicar as melhores formas de você analisar uma carteira, melhor forma de você escolher o momento certo de você fazer uma operação de venda de put, de venda de call. Por que venda de put e não comprar direto? É isso que nós vamos também estar sempre falando. Por que vender uma call se eu poderia estar vendendo direto? Tudo depende do seu perfil. E vamos estar sempre falando nisso também, tá certo? Então, é importante, tá? É importante que realmente você tenha bastante consciência do que você está fazendo na bolsa. Bolsa não é jogo, bolsa não é acho que sobe, compro, acho que vai cair, eu vendo. Não é assim que funciona, tá certo? Disciplina, estratégia, ferramentas certas, tá certo? Você tem que saber como é que está a Selic hoje. Você sabe quanto é que está a taxa Selic hoje? Aqui na ferramenta você descobre em tempo real. Ó. Tem um ícone aqui, ó, Selic, basta clicar, ele vai para o mercado, a taxa Selic está na ordem de 13,75. Olha que maravilha, tá certo? Veja tudo com bons olhos, de uma forma otimista, tá certo? Se está 13,75, a taxa Selic, voltando lá para a planilha, eu quero dividendos acima de 13,75. Será que tem empresas que pagam mais de 13,75? É um monte, se você não sabe. E em tempo real. Aqui, por exemplo, o dividend yield, ele vem diretamente...
os valores pagos em dividendos e também juros sobre capital que está somado aqui, o juros sobre capital é a mesma coisa que dividendo. A única diferença é que juros sobre capital, os acionistas não, a assembleia dos majoritários ali das ações ordinárias decidiram, antes do fechamento do balanço, tirar um pouco do dinheiro do caixa como despesa, porque tá acumulado o dinheiro no caixa, e distribuir como juros sobre capital para os acionistas. Todo mundo fica feliz, tá certo? A companhia paga isso daí como despesa, não é tributado para a companhia, porque é uma despesa, diminui o lucro da companhia, então ela vai pagar menos imposto de renda sobre o lucro. Isso tudo é legal, isso está lá na Lei 6404, tá certo? Que é a lei que rege as sociedades anônimas da B3, empresas de capital aberto, tudo é legal. Só que quando ela te dá um juro sobre capital, incide sobre você, acionista que recebeu esse juro sobre capital, 15% sobre o que você recebeu. Mas é menos, você não é sócio da empresa também, você não tem ações da empresa, é melhor pagar 15% do que 34% sobre o lucro lá e ter um lucro menor de dividendos, tá certo? É uma outra forma, tudo é forma de pensar, tá? Veja sempre com bons olhos tudo ali, tá certo? E ainda ela pode decidir pagar também em ações, tá certo? No lugar de tirar dinheiro do caixa, paga em ações e fica ali incorporado no capital ali também essas novas ações aí, tá certo? Então, eu tenho um vídeo ali que você pode assistir, tudo sobre montar uma carteira e tudo sobre dividendos. Você vai conhecer com mais detalhes todas essas coisas aí, tá certo? Então, nós podemos verificar aqui ações que pagam acima de 12% de dividendos. Vamos colocar aqui entre 6 e 12, 12 e 18, 18 a 24, olha quando tem, de 24 a 48 e mais de 48. Quantas empresas, olha aqui, ó, Vale, Petro, vamos lá, olha aqui, ó, dividendos na ordem de 21%, 48%, 7%, 42%, 14%, dividend yields, tá certo? 13%, 8%, 16%, 31%. Olha aqui, ó, quantos dividendos altíssimos aqui, em tempo real. Dividend yield em tempo real. Eu não conheço nenhuma ferramenta para negociação que você tem isso aí em tempo real. Ela vem daqui, olha, quando você, por exemplo, vamos pegar aqui uma empresa tipo Bradesco aqui, por exemplo. Vamos pegar a Suzano mesmo. A Suzano. Tem essa bolinha aqui na plataforma Profit Flow, se você não conhece, passa o cursorzinho em cima dela. Dia 4/5 ela pagou dividendos de 59 centavos. Não é legal saber dessas coisas? Clica mais uma vez, ó. Opa, aqui tá aqui. Clicou, ele abre aqui uma janela e mostra todo isso. Tem janela demais aqui. Eu cliquei 3, 4 vezes. Mas não importa, vamos lá. Vamos apagar. E então vamos lá. Ele mostra aqui, olha, em 5/5 pagou dividendos, 19/1 pagou dividendos, em 13/11 aqui de 2017 pagou juros sobre capital, em 2018 dividendos, 2019 dividendos, 2022 dividendos, e é assim que funciona. Você consegue desses dados aqui que vão lá para a planilha, tá certo? Eles vão para a planilha e eu calculo ali em tempo real o dividend yield, tá certo? E você tem aqui diversas empresas com excelentes dividendos. Nós já vimos lá que a Suzano, ela tem um dividendo ali, teve um excelente lucro, mas na realidade ela comprometeu ali, no lugar de distribuir dividendos, ela incorporou na sua tesouraria uma recompra grande aí de ações ordinárias, tá certo? E é assim que as coisas acontecem e você tem que ter conhecimento bem amplo das ações que você põe na carteira. Vamos lá então para a plataforma e vamos analisar lá e fazer a operação de venda de put, tá certo? Vamos aqui na plataforma, está aqui a Suzano. Já fizemos uma análise, mostramos como é que funciona aqui os indicadores, mas neste momento a Suzano também está ali de neutro para uma leve queda. Para você saber a leve queda que está dando, não adianta nós pegarmos os ciclos de alta e de baixa e só analisarmos o preço, tá certo? Quem pensa a longo prazo, o preço do dia a dia quase que não importa tanto. Para o swing trade importa. Comprei barato, eu quero comprar aqui, por exemplo, quando inverteu aqui e ela planilha indicou compra, eu compro aqui e vendo aqui quando tiver inversão do sinal, tá certo?
Então, em 12 dias eu vendi com 15,81%. Então, eu estou pensando em lucratividade, comprar barato, vender caro, e com esses 15% eu vou esperar aqui. Só que eu teria que esperar aqui, olha, para a próxima reversão, 12 dias depois, mas não confirmou ali embaixo, confirmou aqui, olha, 32 dias depois, uma queda de 22%, ficou barato de novo, aqui eu vou comprar o que eu tinha em quantidade, mais 15% a mais de quantidades, passei a ter uma quantidade maior de ações na minha carteira. Tá certo? Se for remunerado com dividendos, se eu tinha 1.000, agora eu tenho 1.150 ações, o meu dividendo vai ser sempre maior. Então, quem pensa a longo prazo, pensa em quantidade e pensa que o mercado é de ciclos de alta e de baixa. Ora você está lá valendo 1 milhão a sua carteira e ora está valendo 600 mil, mas ele volta rapidamente a 1 milhão, tá certo? Mas quando ele está lá embaixo nos 600 mil, você compra uma quantidade um pouco maior com os lucros que você obteve, e quando ele estiver lá de novo no milhão, já não será mais 1 milhão, será 1.200.000, 1.300.000, tá certo? Então, existe a visão de números absolutos de preço, existe também aqueles que pensam quantitativamente crescer e multiplicando o capital, tá certo? Então, são tudo isso definições para você também pensar a respeito. Então, nós compramos barato e vendemos caro. E agora, por que eu vou fazer uma venda de put? Tá certo? Porque eu decidi que vou pôr na minha carteira a SUSB 3. Então, por que eu vou comprar mercado agora 42,56 se eu poderia, na realidade, colocar eu quero pagar um preço menor ainda. E aqui também, as bandas de Bollinger, além de medirem volatilidade, suporte e resistência, ela me dá aqui um alvo. Então eu quero comprar não a 42,55, mas eu quero comprar por volta entre 40 e 42 aqui, ó, nesta banda de Bollinger aqui, ó, tá certo? Nesse alvo. Se ela continuar caindo, ela vai lá para 40 e 45, tá certo? Então você tem isso também. Se ela estivesse lá para fazer uma venda de call, estivesse aqui acima das médias, vendida lá, eu usaria praticamente a paralela lá em 54,07, tá certo? Então isso também me determina os alvos. Mas vamos aqui, como é que funciona? A venda de put, ela está mais valorizada quando o preço cai, tá certo? Quando o preço está caindo, o ativo. A opção é um derivativo de um determinado ativo, tá certo? Então, por exemplo, uma opção de venda de put é um derivativo que também é um ativo, tem um código, você compra e vende como se fosse uma ação, mas ela está vinculada ao preço, a derivada do preço do ativo. Se o ativo está em queda, a put se valoriza. E se o ativo está em alta, ela se desvaloriza. Então, como ele está em queda agora, se nós olharmos aqui, em 3,58% a queda neste momento, as puts estão sendo valorizadas, tá certo? Esse é o motivo pelo qual nós estamos fazendo a venda de put. Se tivesse uma reversão de tendência aqui, passou o momento, se tivesse um momento saindo da linha dos degraus amarelos, entrando nos degraus azuis, saiu então de uma tendência de vendedora para uma tendência compradora. Então não faz sentido mais, começou a subir o preço, eu fazer uma venda de put com puts desvalorizadas. Então eu faço a compra da ação, tá certo? Então se eu não fui, por exemplo, exercido, se eu não fiz a compra da ação através de uma venda de put, eu compro diretamente ali no primeiro sinal de reversão. Quando marca compra lá, eu compro, estando com a minha carteira de liquidez em dinheiro disponibilizada para as melhores oportunidades. Eu sempre digo isso, tem que ter uma parte em ações, uma parte como reserva de liquidez para as melhores oportunidades que sempre, sempre, sempre aparecem, tá certo? Não existe crise para mim na Bolsa. A Bolsa sempre está num momento bom para um dos lados. Se você está num lado comprador ou num lado vendedor, tá certo? E se você tem ações, você sempre está buscando ali comprar barato, vender caro. Você sempre estará no lado certo quando você tem a ferramenta certa, tá certo? Então vamos lá, vamos buscar um alvo ali entre 40 e 42, 40 e 41 e pouco. Desde que, eu sempre falo, o delta esteja entre 25 e 30. Vamos aqui agora na plataforma. Eu tenho aqui a plataforma
na plataforma Profit Pro, uma grade que determina aqui o valor das opções. Vamos ver a data para o dia 21 de outubro, faltando 20 dias, ainda é um bom período, é um bom tempo ainda para a data do vencimento, faltam 20 dias, 15, 12, limite ali, uns 12 dias, 10 dias, dali para baixo já não se faz mais, e aí não está legal, porque o cálculo dos prêmios, das opções, dos derivativos, eles não são regidos pela lei da oferta e da procura, e sim por cálculos matemáticos, tá certo? Que levam em consideração volatilidade, o preço, taxa de juros, o tempo que falta do exercício, e constantemente, em tempo real, ele está calculando ali para você o valor do prêmio, tá certo? Então, e é como assim, está chegando mais perto da data de vencimento, né? É como o iogurte que está lá no supermercado, né? O leite. Está vencendo ali o dia, ali falta 5 dias para a data de vencimento, o preço cai pela metade. Tá certo? Porque dá tempo ainda de você consumir um iogurte lá, faltando 5 dias, não tem problema nenhum ainda, e está mais barato, porque se em 5 dias, se eles não venderem, vai ter que ir para o lixo. Tá certo? Então, entre ir para o lixo, diminui pela metade o preço. A mesma coisa acontece aqui nas opções. Se ela entrar num caminho natural, tá? E o preço que estava lá em alta, depois ele vai baixando até a data do vencimento, normalmente, lá perto da data do vencimento, se ele estiver num ciclo natural, vai estar custando 1, 2, 3 centavos, tá certo? Eu até um dia antes do vencimento, eu recompro as minhas puts a 2, 3, 5 centavos e saio da operação sem ter a obrigação de comprar as ações, os FOMO vende com a obrigação de ter que vender as minhas ações. Mas nem sempre isso é possível, nem sempre tem essa liquidez. Às vezes você ganhou R$1 de prêmio e lá está valendo R$2 em função das mudanças de ciclos aí de mercado, tá certo? Mas a partir do momento que você exerceu aqui, fez a operação de venda de put, o dinheiro, o crédito já entra na sua conta e está garantido até o vencimento. Tá certo? Você vai comprar se for exercido naquele preço que você combinou. Vamos exemplificar isso aqui melhor, olha. Aqui funciona assim, olha. Quando você passa aqui o cursor em cima do strike, o strike é o preço que você está pretendendo comprar lá no futuro. O futuro está aqui abaixo, aqui, olha, aqui está 42,52 e aqui você tem os strikes menores. Se nós olharmos aqui as puts que estão desse lado, aqui desse outro lado são as calls, né? Mas nós queremos fazer uma venda de put, eu olho aqui o delta. Delta entre 25 e 30, olha aqui, 24, 25%, 26%. Um delta de 26% significa 26% de probabilidade de ele ser exercido. Eu quero ser exercido, mas também quero eu quero comprar barato, tá certo? Então, 26% é uma chance baixa de você ser exercido, tá certo? Mas é uma chance de você remunerar o teu dinheiro que está parado lá na conta da corretora sem comprar ações, certo? Então, a gente faz isso. Todo mês você faz uma venda de put, todo mês faz uma venda de put. Se ele for exercido, ótimo, você tinha planejado comprar barato. Mas se não for exercido, você remunerou. Se nós fizermos uma venda de put aqui, olha, você estaria recebendo um prêmio de 65 centavos por ação agora, num preço de R$ 40,66 lá daqui 20 dias, em 21/10. O preço agora que está R$ 42,51, você estaria lá comprando a R$ 40,66, que significa 4,42% a menos do que o preço atual, tá certo? Então, você está ganhando um prêmio ali de aqui, né? 66 centavos, que significa 1,59%. Vamos chamar isso de lucro ou de dividendo sintético que você está... Não é nem dividendo sintético, é remuneração do patrimônio, do capital mesmo, né? Dividendo sintético, se fosse uma venda de call, se você tivesse ações. Mas aqui você está pondo lá, na realidade, 66 centavos no bolso, que significa 1,59% de margem de lucro sobre o dinheiro que você tem parado ali, tá certo?
Isso é excelente. E se você for exercido lá no dia 21/10, você é obrigado a comprar as ações a 40,66 se o preço chegar aqui. Se chegar até 40,91, não chegou no 66, tá certo? Então você ficou com aquele prêmio de 66 centavos, não teve a obrigação de comprar as ações e essa ação vira pó, que é um jargão do mercado aí. Ou seja, o contrato é cancelado na data do vencimento. Naturalmente, você não tem que fazer nada pela B3 ali, tá certo? Se hoje é véspera do vencimento e você olha lá que o preço dessa mesma put, com esse mesmo código, está lá 2, 3, 4, 5 centavos, é melhor você, na realidade, fazer uma recompra. Tá? Você não tinha vendido uma put, naquele de 1.000 ações, por exemplo, agora você você tinha vendido 1.000 ações a 66 centavos, que entrou a crédito na sua conta, porque você vendeu, entrou dinheiro, e lá um dia antes do vencimento, se tiver lá 2, 3 centavos, 5 centavos, você faz uma compra do mesmo código, na mesma quantidade, a 5 centavos. E você vai pagar 5 centavos. Você tinha vendido por 66, ainda ganhou, lucrou 61 centavos. 66 menos os 5 que você pagou, ficou com 61. Excelente negócio, tá certo? Quer ser exercido? Deixa ser exercido. Você ficou com 66 centavos e comprou as ações ali por 40,16, 4,4% menor do que você pagaria comprando a mercado lá 20 dias atrás, tá certo? É assim que funciona. Quer fazer essa operação? Nós vamos clicar aqui. Opa, clicando aqui na venda, ele já abre aqui uma janela, já sinalizou ali, a gente confere aqui que é uma venda, que é put, qual é o código, SUSBV 412, V significa que é para o mês 10, o SUSB é o mesmo sufixo lá do código do ativo, e 412 é o complemento do código. O prêmio é de 65 centavos, até baixou um centavinho aqui agora, quantidade mínima para você fazer venda de opção, não tem fracionário, é 100. Mas se você quiser fazer mais, você muda aqui para 1.000, desde que você tenha o dinheiro para comprar 1.000 ações, que daria R$40.600. Você tem que ter R$40.600 na conta, ou se for 100, R$4.600 na conta, tá certo? R$4.060 na conta para você comprar 100 ações. E aqui tem a boletazinha, que pode ser feito pelo seu celular, na boleta da corretora, ou pela plataforma que você utiliza, aqui no caso o Profit Pro, ou a forma que você preferir. Se eu der Enter aqui, já vou enviar a ordem a 66 centavos, que foi com o momento que eu cliquei. Mas eu posso mudar aqui para 67, eu posso mudar aqui para 65, tá certo? Eu posso mudar aqui a 68, vou fazendo ali conforme eu quero fazer, tá certo? Mas no caso ali, se eu der Enter, vai entrar 69. Mas aí de volta ali, vamos colocar ali a 65, tá certo? Mas vamos te mostrar mais uma coisa aqui. Eu quero te mostrar. Será que tem liquidez? Todo mundo fala, tem ações que não tem liquidez. Não tem liquidez no momento em que você está fazendo coisas fora dos tempos. Você está fazendo uma venda de put, tem que estar tudo em queda. Se você fizer uma venda de put quando está tudo em alta, isso que seria 60 centavos, daria aqui 5 centavos, 3 centavos, 10 centavos, tá certo? Aqui você está tendo realmente um preço razoável. Talvez se tivesse uma tendência maior de baixa ainda, 2, 3 dias de baixa, talvez aqui tivesse uns 80, 90, R$1, tá certo? E é de um dia para o outro assim, tá? Entendeu? Aí você vê lá alguém falando na internet, tive um lucro de 500%. Lógico, tem um lucro, ele comprou 1 centavo e vendeu a 3 centavos, 4 centavos, tá certo? Mas vê se ele põe R$1 milhão numa operação dessa. Não põe. Aqui você não, a segurança aqui é total, entendeu? Aqui você está vendendo uma put, entrou dinheiro na sua conta, você vai ser exercido lá comprando as ações, tem que ter o dinheiro. O risco é se você não tem o dinheiro. Porque ela pode, na realidade, você pode ficar devedor lá na corretora no dia. Você está comprando 1.000 ações a R$40 mil, chegar no dia você só tem 5 mil. Certo? Você vai ter problema. Alto risco. Então não faz sentido isso. Você tem que ter. Eu chamo até de venda coberta de put.
Você precisa ter o dinheiro para te dar garantia ali, tá certo? Então, se você clicar aqui, o botão da direita, ele vai mostrar no livro de oferta qual seria a liquidez nesse momento, ó. Então, estou dando uma olhada ali no relógio, esse vídeo sempre está ficando aí entre 35 e 45 minutos, mas vai de você aí querer realmente aprender ou não fazer essa operação. Agora tem lá alguém vendendo a 68, 10K, 12K, 20K, tá certo? São 20 mil ações, 12 mil, 10 mil a 67 centavos e alguém está comprando ali a 65, 20 mil, 12 mil, 20 mil. E na realidade esse movimento aqui, que dá aqui a grande liquidez e movimentação da bolsa, são, como eu venho falando, é para vocês aprenderem isso, né? São os market makers, empresas contratadas pela própria bolsa, para que realmente eles têm aqui a chance de operar direto na bolsa lá, direto na B3, sem ter que passar por corretora, sem terem que ser uma corretora. São bancos, né, gigantes aqui que compram lá a 66 centavos e vendem a 69, ganham ali um spreadzinho de 2, 3 centavos, 1 centavo, e com esse 1 centavo ele vai vivendo, tá certo? Seria ótimo se a gente pudesse fazer isso também. Então parece pouco, mas quando é muita grana, né, é muito dinheiro também. Então liquidez no momento certo. Existem ações que têm excelente liquidez, muitas opções. Quando você pega uma Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, as empresas primeiras do ranking ali, elas na realidade têm liquidez maior do que aquelas que estão no fim do ranking ali do Ibov, ou aquelas que nem fazem parte da composição do Ibov, não tem muita liquidez, tá certo? Bom, falei demais, falei muito tempo, espero estar contribuindo com vocês no aprendizado de vocês. Eu peço que vocês deixem o like, assinem o canal, tá certo? Ajude a divulgar, porque eu quero realmente dar o melhor de mim para passar a forma correta de vocês investirem na Bolsa de Valores. E a cada dia eu estou falando alguma coisa diferente, uma novidade, para que você... É difícil passar 12, 13 anos de experiência em 40 minutos. Então, cada dia nós vamos diversificando um pouquinho ali para que você adquira ao longo do tempo um conhecimento, passe a operar naturalmente ali sozinho. Você pode, se gostou da planilha, toda a ferramenta que você tem aqui em tempo real, precisaria ter o Profit Pro, tá? Que se complementam aqui com a planilha, mas aqui você tem um contato aqui no rodapé, o contato ali, faça uma solicitação de um teste grátis por 30 dias, vou ter o maior prazer em te encaminhar isto, tá certo? Manda ali um e-mail solicitando e você vai ver que você depois não vai conseguir ficar sem alguma coisa que te dá um... Imagina aquele gráfico que você tem que fazer uma análise ali, levar 2, 3, 5, 10 minutos. Só que aqui você olha 300 empresas ao mesmo tempo, em segundos. Você sabe como é que está um panorama geral, todas que estão com possibilidade de compra, de venda, tá certo? Quais que estão em alta, quais que estão em baixa. Se você tem acompanhado os vídeos, eu tenho te mostrado as formas mais dinâmicas aqui de você acompanhar. É isso, fica com Deus, que abençoe a sua família, a sua vida, os seus negócios, tá certo? Ele sempre em primeiro lugar, a sua família em segundo, o seu trabalho em terceiro, depois a bolsa, certo? Até amanhã, fique com Deus.